Quantas vezes? Eu não sei. Voltamos o namoro no dia 25 de julho de 1963 e permaneci em Araxá enquanto pude. Somente voltei a Goiânia no início das aulas. Quando regressei a Goiânia, voltei para o meio da família como o herói. Essa a impressão que até hoje ainda está na minha memória. Lembro-me de fazer o relato epopeico da minha reconquista numa atmosfera cor-de-rosa. Minha mãe estava a ouvir o meu relato, juntamente com minha irmã Darcy. Todos se alegravam com o nosso acerto amoroso. Muito embora permanecesse o mau relacionamento com meus irmãos, eles também se alegraram. Éramos 13 irmãos, o que para os dias atuais é um superlativo. Número que também pode ser contado em dobro ao se considerar os seus cônjuges, que sempre fizeram coro com os esposos. Mas o resto do ano decorreu em clima de felicidade. Nem dei muita importância ao fato de que Lady e eu sempre tivéssemos que ter uma vela ao nosso lado, em quaisquer lugares que fôssemos. Outro fato relevante: não podíamos ficar de mãos dadas e muito menos nem pensar em outras liberdades. Essas condições, naquele tempo, ainda não eram coisas do arco da velha, como hoje. No entanto, a minha namorada era muito obediente e dizia-me que a mãe o exigia. É claro que eu ficava indignado, e isso não ajudava em nada para um bom relacionamento. Porém, eu achava um absurdo tanta linha dura com a gente. Jamais pensei que o meu passado de pai solteiro ressoasse tanto no meu futuro. Aquelas precauções contrastavam com meu amor próprio, porquanto, para mim, eu tinha um perfil de homem correto, direito, responsável e verdadeiro. As muitas restrições fazia-me sentir como se eu fora um doidivanas, volúvel, que usava gravata borboleta e que deveria ser vigiado o tempo todo. A pedido da Lady, deixei as gravatas borboletas, mas tenho uma coleção guardada até hoje. Lady balançava entre as opiniões de um e outro lado. Queria obedecer aos pais e o fazia, ainda que o namorado fosse teimoso, insistente, insinuante, atrevido e poeta. Aquela vigilante marcação comigo permaneceu até o nosso casamento e não tivemos como atribuir muitas de nossas brigas senão aquelas exigências. Não que eu pensasse em levar a namorada para a cama antes do matrimônio, isso jamais. Porém, ter sempre uma briga porque não podemos estar a sós, porque minha mãe falou e o pai disse e não sei o que mais. O clima relacional nos meus passeios a Araxá passaram a ser acompanhados de restrições. O ano de 1964 tem as primeiras cores dessas desavenças. Quando eu fazia o terceiro ano de medicina, fui aprovado e contratado como professor de Química e Biologia na Escola Técnica Federal de Goiás. A condição de professor trazia-me um salário razoável no final do mês e fazia crescer em mim o desejo de casar logo e acabar de vez com aqueles problemas. O poema de setembro de 64 dão uma ideia
do ambiente. Quantas vezes? Eu não sei. Goiânia, 2 de setembro de 1964. Quantas vezes sinto-me romântico ao dizer-te galanteios, e outras vezes mudos instantes dizem mais que todos os meios. Quantas vezes deslumbram-me a civilização e o mundo desconhecido, e outras vezes vejo grandezas no simples piar da ave ou mesmo noutro ruído. Quantas vezes quis, nos séculos, metamorfosear-me em eremita, e outras vezes, não sei quantas, ao te ver tão linda, sinto-me perturbado e um verdadeiro troglodita.